Meus queridos, eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Em toda a minha caminhada com Deus, desde a minha conversão até o meu chamado missionário para o campo, todos nós somos missionários, todos nós temos chamado de Deus. E nessa minha caminhada com Deus, eu provei uma coisa que a palavra de Deus diz, e eu sei que também você já tem provado na sua caminhada. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Salmo 34, versículo. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. E é o versículo 8 que a gente vai estar caminhando nessa noite. A gente vai estar aprendendo alguma coisa daquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. É nessa palavra que hoje eu quero trazer essa mensagem de Deus ao teu coração. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 34, 8, provai que o Senhor é bom. E Ele nos encoraja a provar dessa bondade. Ele nos encoraja a provar e a confiar na bondade do Senhor. E a bondade de Deus está além de qualquer atitude bondosa que conhecemos. E uma das primeiras bondades que a gente pode ver do Senhor e provar dessa bondade é a nossa salvação. É a nossa volta para Jesus. A gente estava em trevas, a gente estava perdido. Eu gosto muito dessa canção que diz, eu perdido pecador, longe, longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Mas o meu estado Cristo viu e deu-me a sua mão. Esse é um hino que eu amo. É uma canção do cantor cristão que é minha vida. Eu vivia perdida, cada um de nós, a gente não sabia e nem conhecia essa bondade do Senhor. E através da cruz, através do Filho que foi enviado por Deus, conhecemos a bondade do Senhor. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos trazer uma nova vida. Ele nos tirou das trevas para um tempo, para uma vida de luz, para uma vida de paz, para uma vida diferente de tudo que a gente conhecia. E essa bondade do Senhor, ela nos transportou. Ela nos transportou para um reino de paz, para um reino de justiça, para um reino de alegria. Sua bondade é muito grande. Eu sempre lembro que o pai da missionária Nelly dizia assim, Deus é bom. E eu guardei essa palavra no meu coração. Porque a gente sempre está aprendendo com o outro. E depois eu fui meditar que diante de todo o sofrimento que o pai dela estava passando, que foi acometido de um câncer, mas ele, em vez de se lamentar, em vez de reclamar, ele dizia, Deus é bom. E essa bondade do Senhor, eu conheci, você conheceu, você conhece. É uma bondade que nos ama e que nos amará por toda a eternidade. Essa é a bondade do Senhor. Só em Cristo temos paz. Só em Cristo temos justiça.
Só em Cristo temos alegria. E o mais desafiador desse texto, quando diz provai que o Senhor é bom, é que ele nos deixa um desafio. E um dos maiores desafios é acreditar que... E você pode me perguntar, missionária, muitas vezes, porque somos humanos, chegamos a duvidar da bondade do Senhor. Diante de um caos que estamos vivendo, diante de um momento de fragilidade, de insegurança, às vezes é um momento que você está passando junto à tua família, às vezes é uma porta de emprego que não se abre, às vezes é um medo que você tem dentro de você devido a tudo que você está vivendo. E isso não foi diferente comigo, não foi diferente com a missionária Nelly. Eu pude provar da bondade do Senhor logo quando eu me converti, mas eu precisava entender dessa bondade. E eu vim entender essa bondade do Senhor e provar essa bondade quando eu me encontrei no continente africano. Quando eu fui como missionária para a Guiné Equatorial, eu e a missionária Nelly. Eu ali provei da bondade do Senhor como nunca tinha provado. Eu provei da bondade do Senhor desde o momento que eu coloquei o pé na África, na Guiné Equatorial, um país ditador, uma outra língua, pessoas que eu não conhecia, e vivemos um verdadeiro caos. Houve momentos difíceis, houve momentos que muitas vezes íamos dormir e a gente conversava entre si, eu e a missionária Nelly, e nos perguntávamos se acontecesse uma guerra hoje na Guiné, morreríamos ali, não tinha como sair. Mas a gente provou do cuidado de Deus. A gente provou do cuidado de Deus quando a gente pegou 12 malária. Quando eu contraí 8 febre tifoide. E a Nelly a mesma coisa. Mas a gente pode provar do cuidado do Senhor, da bondade dele para conosco. Porque tínhamos a certeza que ele estava ali. A fé é uma prova da bondade do Senhor. É um dom dado por ele. E ali a gente provou dos livramentos de Deus, do cuidado de Deus. Tinha 4 tipos de malária, tinha malária cerebral. E poderíamos contrair aquela malária. Poderíamos não voltar mais para o Brasil. Estávamos longe da nossa família. Estávamos longe do nosso país, dos nossos amigos. Estava vivendo e vivenciando momentos nunca vivenciados em nossa vida. Vimos tanta fome, vimos tanta tristeza, vimos tanta luta, tanta provação. E muitas vezes, como humanos que somos, fraquejávamos, com certeza. Diante da circunstância e do caos, somos humanos e fraquejamos. E muitas vezes duvidamos desse amor de Deus, dessa bondade de Deus para conosco. Se Deus é tão bom, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus é tão bom, porque eu estou aqui no país onde pode acontecer uma guerra e eu morrer ali? Se Deus é tão bom, porque eu peguei 12 malária e 8 febre tifoide? Se Deus é tão bom, porque tanta luta, tanta provação, tanta perseguição? Mas foi nesse momento de luta, foi nesse momento de perseguição que eu e a Nelly pôde provar da bondade do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, venha e prove da bondade de Deus. Precisamos enxergar através dos olhos de Deus. Precisamos deixar que ele mostre para mim e para você como ele sempre foi bom e como ele sempre será. Eu te convido, você a meditar nesse Salmo 34, durante toda a semana. Você conversar com Deus, como a bondade dele vai além de qualquer exemplo de bondade.
Por melhor que seja esse exemplo, Deus é bom em todo o tempo. Até a nossa fé não tem origem em nós mesmos. A nossa fé é um dom de Deus. A sua bondade é infinita, meu irmão, não é limitada. Essa bondade de Deus, ela é abundante. Por isso que no Salmo 16:2 vai dizer: Tu és o meu Senhor, e a minha bondade não chega à tua presença. Nossa bondade, ela é mutável, mas a bondade de Deus, ela é imutável. Finalmente, quando Deus nos aflige com situações que nem esperávamos, a gente começa a ficar desesperado. A gente começa a ficar ansioso, deprimido, triste. Por que essa pandemia? Por que esse vírus? Mas ele envia tudo isso e ele permite que tudo isso aconteça nas nossas vidas, e permitiu que tudo que eu passasse na Guiné, tudo que eu passei, lutas, provações, fui presa na Guiné, não sabia nem se viveria quando eu e a Nelly contraiu a malária, era 4 tipos de malária, era tudo novo pra gente, a gente não sabia como lidar com aquilo. Mas Deus, ele permite que esse sofrimento venha. Não para nos fazer mal, mas para nos fazer bem. Porque ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As aflições dos justos são para o seu bem, para o seu crescimento na graça de Deus. Podemos acusar Deus, com certeza, porque somos humanos e muitas vezes, no momento do caos, no momento da incerteza, da segurança, a gente duvida. E a gente pergunta: eu não estou vendo a bondade de Deus. Mas a bondade de Deus te acompanha em todos os momentos. Se você trazer a memória, se você agora à noite pegar uma folha de papel, uma caneta e começar a escrever de quanto Deus é bom e de quanta bondade ele tem agido na tua vida, quantos livramentos ele tem te dado, como ele tem cuidado da tua família, como ele tem cuidado dos teus filhos, como ele não tem deixado o justo mendigar, como ele tem te acolhido nas horas que você chora, nas horas que você está triste, que você pensa que está abandonado. O Senhor está ali. O Senhor está do teu lado, cuidando de você. Porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E a crise vem para nos fortalecer. A crise vem para nos provar o seu amor. O amor que o Salvador tem pelos seus filhos. Se a gente trazer a memória, as epístolas de Paulo foram escritas na prisão. E aparentemente, ela possui uma força muito maior do que aquelas que foram escritas em liberdade. A nossa confiança nele o glorifica. A palavra de Deus vai dizer que ele é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus é a nossa sentinela. Enquanto eu estava vivendo num país que eu não tinha nenhuma certeza de como seria o dia de amanhã, mas eu tinha certeza da bondade do Senhor para conosco. O Senhor cuidou de nós. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. E Ele vai dizer na sua palavra: provem e veja como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom e a sua bondade é infinita.
E como é feliz o homem que nele se refugia. Não temos outra pessoa para nos refugiar. Estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo numa crise, tanto na área econômica como na área da saúde. Estamos no isolamento social. Eu posso dizer que eu e Nery vivemos 10 anos nesse isolamento. Um isolamento num país que a gente dormia e não sabia se amanhã a gente poderia sair de casa. Muitas vezes nos preparávamos para ir para a escola, levar o pão para a escola, para o colégio, para as crianças, a merenda daquelas crianças do dia, e quando saíamos, encontrava a barreira policial, que nos mandava voltar e ficar em casa. Quantos ano novo, Natal, eu passei, eu e a Nery, sem poder sair de casa, porque tinha uma ordem do presidente que ninguém poderia sair de casa. E a gente fazia o culto de Ano Novo e de Natal antes, porque Natal e Ano Novo estávamos em casa. E eu me recordo que teve um ano que Nery precisou viajar para o Brasil, que o pai dela estava enfermo. E eu precisei ficar sozinha na Guiné. Tinha os irmãos nativos, tinha a igreja lá que estava comigo. Mas eu precisei fazer o culto de Natal e de Ano Novo antes. E quando Nery viajou, eu fiquei em casa. E eu fiquei sozinha. E não é fácil você ir Natal, numa data tão festiva, que fala tanto ao seu coração, que você sente saudade da sua família. Mas ali eu me encontrava sozinha. Mas eu não estava só. O Senhor estava comigo. E por sentir a presença dele, e por sentir a bondade dele, e saber que nele eu podia me refugiar, eu me sentia feliz. Eu me sentia feliz porque eu sabia que ali era o tempo e o momento que Deus me queria naquele lugar. Não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim quando eu perdi a minha mãe e eu não pude vir ao sepultamento dela. Porque eu não tinha o documento preparado para voltar e participar do sepultamento. Eu tive que escolher entre ficar em Guiné, porque eu não tinha o passaporte assinado para sair da Guiné, ou vir para o sepultamento da minha mãe. Não foi difícil essa escolha, muito difícil. Mas eu sabia que minha mãe estava com o Senhor. E eu sabia que aquele povo que Deus colocou amor no meu coração, para que eu pudesse estar ali proclamando para aquelas pessoas a bondade do Senhor. Eu precisava dizer àquelas pessoas que para que eles fossem felizes como eu era, eles precisavam conhecer Jesus Cristo. Eles precisavam saber o Deus que podia se refugiar. Vamos compartilhar para aquelas pessoas tão sofridas, que Deus está ao redor, como sentinela guardando cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer no versículo 34:10, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Eu não tinha falta de nada na Guiné. Porque eu sabia e eu tinha certeza que o Senhor estava ali. E nada nos faltou. Não passamos necessidade porque o Senhor estava conosco. Ficamos muitas vezes ansiosas, fraquejamos algumas vezes. É normal, não é verdade? Muitas vezes eu queria vir embora, eu e a Nery, estávamos no nosso limite e hoje não é diferente. Essa pandemia nos pegou de surpresa e muitas vezes estamos inquietos. É tanto tempo dentro de casa, é tanto tempo sem ver a nossa mãe, sem ver a nossa família, sem estar na igreja, no templo,
porque a igreja somos nós, mas reunidos, congregando, abraçando, tocando um no outro, porque o brasileiro é assim. Ele gosta de toque, ele gosta de abraçar. É sua linguagem de amor. Mas se a gente olhar o que Deus está fazendo no meio dessa pandemia, a gente vai descobrir a bondade dele. Deus tem levantado a família, que é uma instituição divina, dentro da sua própria casa. Deus está levantando uma igreja dentro da sua própria casa, porque somos a igreja do Senhor. E eu nunca vi a família tão reunida. Nunca sentimos tanta saudade de estar com nossa família. A nossa família. Nunca sentimos tanta vontade de ligar para um irmão, de ligar para um vizinho, de ligar para uma pessoa que a gente não estava nem mais falando com ela. Mas agora, diante de tudo que estamos passando, Deus está restaurando. Deus está dando a oportunidade para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Temos visto a bondade de Deus. Quando vemos Deus curando milhares de pessoas que têm contraído coronavírus, muitos têm morrido, mas outros Deus tem curado, Deus tem feito milagres. A pandemia, o coronavírus, não é um castigo de Deus, é a ação errada do homem. Mas assim mesmo, a bondade de Deus continua. Assim mesmo, Deus tem transformado esse caos em bênção. Eu nunca vi um tempo onde a igreja tem orado tanto, onde a família está reunida pedindo salvação dos seus entes queridos, onde a gente está com fome e sede dessa palavra, onde os joelhos têm se dobrado, onde a gente tem visto e vivenciado famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, porque antes não tínhamos tempo. Passava todo o tempo de um trabalho, pai e mãe, muitas vezes chegava à noite, não tinha tempo para os filhos também já ia cuidar dos seus afazeres, dos seus estudos, já não se sentavam na mesa para comer. Hoje Deus transformou isso. Esse caos todo, Deus está transformando em bênção para os seus filhos, porque Ele diz isso na sua palavra. Se a gente se refugia nele, a bondade do Senhor nos alcançará como tem nos alcançado. A bondade do Senhor tem sido grande nas nossas vidas. Se a gente for pensar quanto momento você sai de volta. Por isso que ele vai dizer que ele será com a nossa saída e será com a nossa volta. Quantas vezes na Guiné eu saía sem saber nem se voltava para casa. Às vezes Nelly estava me esperando. E eu nem sabia se voltaria, se encontraria ela lá, se não aconteceria algum problema, alguma situação que eu não pudesse voltar para casa. Eu provei a bondade do Senhor quando eu fui presa na Guiné. Quando naquele momento eu senti uma angústia muito grande de ser presa por algo que eu não tinha feito nada. Mas todos os estrangeiros, naquele dia, foi levado para o cárcere. Mas ali eu provei a bondade de Deus. Deus disse que naquele dia eu sentiria muita angústia, mas que Ele estava comigo. E Ele estava comigo. Foi Ele que me tirou do cárcere. Foi Ele que usou pessoas que nem o conhecia
para que pudesse me tirar daquele momento tão difícil que eu estava passando. Eu não tinha nem ideia se voltaria para aquela casa mais. Eu não tinha ideia se voltaria viva quando eles me prenderam. Tinha que Deus estava comigo. Que ainda que eu tivesse andado pelo vale da sombra, eu sabia que Deus estaria comigo. E esses são os vales que temos que passar. Essa pandemia não pode ser surpresa para os crentes. A pandemia não pode ser surpresa para aqueles que sabem que tem um Deus que peleja por nós. Não podemos estar surpresos diante do caos, porque é bíblico. A Bíblia diz que nos finais do tempo a iniquidade se multiplicará. E que estamos no princípio das dores. Haverá lamento, haverá fome, haverá terremoto em vários lugares, haverá guerras. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Essa pandemia é um chamado de Deus para que a gente possa estar de alerta, para que a gente possa estar preparada. A bondade de Deus é revelada quando a gente faz tudo errado, mas Ele permanece fiel. Quando muitas vezes a gente promete e não cumpre. Quando muitas vezes a gente promete que não vai errar mais e continua errando. Mas Ele conhece as nossas fraquezas. A bondade de Deus é revelada que quando muitas vezes a gente está tão triste, tão desanimada, que a gente não tem coragem nem de abrir a Bíblia. Não tem coragem nem de orar. Mas a bondade de Deus se manifesta a nosso favor. Porque Ele nos compreende. Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe o que é passar por dores, porque Ele é o homem das dores. A bondade de Deus na vida da tua família, na vida do teu filho, nas portas de trabalho que Deus tem aberto, o cuidado de tu ir e vir, sair de casa todo dia, do milagre de Deus e da bondade de Deus quando tu está no leito de enfermidade, mas Ele está presente com você. Eu provei dessa bondade e você também tem provado a cada dia. E precisamos agradecer a Deus pela bondade dEle. Essa bondade infinita, essa bondade que nos contagia, essa bondade que nos libertou, essa bondade que nos livra de todas as nossas tribulações, essa bondade que nos faz felizes mesmo diante de tudo que estamos vivenciando. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é bom. E que possamos, no caos que estamos vivendo, agradecer. Agradecer porque Ele deixou tudo por nós. Deu a sua vida para que nós pudéssemos. E apesar de sermos tão imperfeitos como somos, Ele te ama. Ele nos ama. Apesar de nós, apesar de nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas imperfeições, apesar de muitas vezes prometer e não cumprir, mas Ele sabe a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Então nessa noite, que você possa meditar nesse salmo. E no 34, versículo 1 vai dizer: bendirei o Senhor em todo o tempo. Não é somente quando tudo está bem que eu tenho que louvar ao Senhor. Eu preciso bendizer a Ele em todo o tempo. Em todo o tempo que tua boca possa bendizer. Dizer que Ele é filho. Dizer que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso companheiro, que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o nosso pão que desceu do céu,
que possamos glorificar, louvar com toda a nossa alma. Minha alma, o versículo 2 vai dizer, minha alma se gloriará no Senhor. E eu preciso me gloriar no Senhor para proclamar a grandeza dele, para exaltar o seu nome, porque só ele é digno dessa honra, desse louvor e de tudo que ele faz para nós. A palavra vai dizer que o anjo do Senhor trabalha em favor daqueles que o temem, para cuidar deles e o livrar. Se você teme ao Senhor, você pode ter a certeza que Deus está cuidando de você. Que Deus está livrando você a cada dia. Às vezes a gente quer uma coisa e não entende porque Deus muda todas as circunstâncias. Mas é o Senhor. Ele gosta de mudar as circunstâncias, porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe qual é o melhor caminho. Ele sabe. Ele vê o adiante. Ele vê o nosso futuro, então não desanima. Se mantenha firme. Se mantenha confiante naquele que deixou toda a sua glória e cumpriu a sua missão. A missão de te dar vida eterna. A missão de te dar aqui na terra uma vida abundante. Tudo isso vai passar. Dias melhores virão. Mas não vai ser da mesma forma. Quando tudo voltar à normalidade. Quando não tiver mais o coronavírus. A igreja não será a mesma. As famílias não serão a mesma. A nossa vida com Deus não será a mesma. Os nossos valores e os nossos conceitos serão mudados. E isso é a bondade de Deus para conosco. Que possamos terminar essa mensagem olhando para Ele com os olhos radiantes de alegria, com um rosto que não possa mostrar decepção, nem tristeza, diante de tudo que está acontecendo, mas que a gente possa bendizer ao Senhor em todo o tempo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É essa palavra que eu quero que você guarde nessa noite. É o temor do Senhor. É a bondade do Senhor. É lembrar de tudo que Ele fez para conosco. Quando eu me recordo quem eu era e o que Deus fez por mim, isso se chama bondade do Senhor. Essa bondade infinita, sabe? Ele reservou a bondade para aqueles que o temem e o adorem. Então isso é muito forte para nós. Saber que a bondade do Senhor, sabe, é o tempo todo. Mesmo quando passamos por momentos mais difíceis, essa bondade está presente nas nossas vidas. E que possamos, em nome de Jesus, pedir a Deus que nos ajude. Pedir a Deus para conhecer mais dessa bondade. Para trazer à existência essa bondade de Deus que muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente questiona, principalmente quando estamos passando por momentos tão difíceis. Mas que a bondade do Senhor, ela continua para toda a eternidade. Para todo o tempo, a bondade do Senhor continua nas nossas vidas. O anjo do Senhor, ele é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus tem nos livrado. Ele sabe o que faz. Ele é o dono do universo. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor. Então a nossa confiança está nele. E nada vai faltar. Precisamos crer que não vamos passar por necessidade em toda a área da nossa vida. Necessidade espiritual, necessidade física, necessidade emocional. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Eu quero terminar essa mensagem orando por você. Se você não conhece Jesus ainda,
se você não teve um encontro com o Senhor, se você ainda não provou dessa bondade de Deus, ou que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou que você está mesmo na casa do Senhor, mas está cambaleando. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está esperando você de braços abertos. Jesus está esperando você. Há muito tempo que Deus está esperando que a gente busque a Ele, de verdade, de todo o coração, abrindo a nossa vida para conhecer essa bondade infinita, essa bondade imutável. E é essa bondade que faz você se achegar a Ele. É essa bondade que nos libertou de toda a nossa tribulação. Então não tem tribulação que possamos passar se temos um Deus tão grande. Se temos um Deus que está conosco. Se tem um Deus que tem cuidado de nós. Se tem um Deus que nos abençoa tanto. Olha para a tua vida. Olha para a tua casa. Olha para a tua família. Olha para os teus filhos. Olha para a mesa tua todo dia que tu vai comer. Nada tem nos faltado. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Podemos não ter o melhor. Mas com Ele sempre teremos, mesmo que a gente possa comer um pão. Mas quando a gente tem Jesus, somos felizes. Então entrega o teu caminho nas mãos de Deus. Se dar a conhecer a esse Deus. Busca esse Deus. Conhece a bondade dEle. Mesmo quando você erra, Ele está de braços abertos, esperando por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não é acusador. Quem acusa e quem aponta o dedo para cada um de nós é o inimigo das nossas almas. Mas não o Senhor. O Senhor é o Deus de toda graça. O Senhor é o Deus de toda misericórdia. O Senhor é o Deus de toda bondade. Que Deus te abençoe nessa noite e que você possa receber dessa bondade, dessa alegria, para que você possa aproveitar nesse tempo, proclamar a grandeza do Senhor para todas as pessoas que precisam, inclusive da tua família.